Então, deixa o corpo, fala e a mente se acalmarem, se estabelecerem no estado natural. O estado natural é sem nenhuma fabricação. Deixa o corpo, fala e a mente se acalmarem. E assim a gente abre espaço, então, para o nosso encontro, para o nosso estudo. A gente começa, então, nos sentindo na presença de Guru Rinpoche, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche para o nosso estudo. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Again Uge Nubjan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Motruvnye Pema June Shesudrak Kordu Kandro Mampukor Keki Jesudadruki Jingi Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nubjan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Motrunye Pema June Shesudrak Kordu Kandro Mampekur Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchi Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanje Drupal Sho Sanje Chodan Tochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sanje Drupal Sho. Às vezes perco o ritmo dessa prece, me dá um esquecimento, assim, perco o ritmo dela, não me lembrava mais como é que a gente recitava a prece de refúgio Bodhicitta no SEB. Bom, Fufuraz, então a gente está fazendo a contemplação dos 4 pensamentos que transformam a mente, que na verdade são 6, como diz o Lama Santa, né? O primeiro é a homenagem ao Lama, aquele que conhece, o Lama Santa falava. Então, primeiro a gente reconhece a natureza última, né? Que é representada por Guru Rinpoche ou pelo Lama. E daí o primeiro pensamento é da impermanência. Então, a gente reconhece a impermanência de todos os fenômenos. O segundo pensamento é a natureza... Desculpa! Primeiro pensamento é a natureza humana preciosa, desculpa. Então, a gente reconhece as condições que a gente tem, né? E daí a gente gera essa decisão, no fim, de aproveitar dessa vez, né? A oportunidade que a gente tem. Daí o segundo pensamento então, é impermanência, né? Aí a gente pensa assim, tem uma natureza humana preciosa, mas a qualquer momento a coisa pode girar, né? E aí a gente pode contemplar as várias demonstrações dessa realidade, né? De que a qualquer momento a coisa pode girar.
Daí o terceiro pensamento é o karma, que é o que a gente está vendo, né? Aí semana passada a gente ficou nas 10 não virtudes, né? Eu acho que a gente terminou as 10 não virtudes, né? A gente ficou nas 10 não virtudes que geram karmas negativos, né? Que vão nos atrapalhando, assim, que vão nos atrapalhando, nos mantendo, né? No samsara. Peraí, deixa eu abrir. Aí eu acho que hoje a gente passa para as 10 virtudes. Não é? Isso mesmo? Então, as 10 não virtudes que a gente viu, que dá até uma tristeza de estudar isso, né? Mas a gente viu que são 3 não virtudes de corpo, 3 não virtudes ou 4 não virtudes de fala e 3 não virtudes de mente, né? Ontem estava vendo a Jetsuma explicando um pouco essas não virtudes, né? O voto de a gente não cometer essas 10 não virtudes. E ela falando que não é mandamento, né? É um pouco diferente dos mandamentos que a gente aprende no catolicismo, pelo menos, né? Isso, na verdade, esses são votos que a gente faz voluntariamente, né? São votos. Quer dizer, a gente entendendo que se a gente matar, roubar, praticar conduta sexual indevida, mentir, difamar, falar de uma forma rude, conversar, jogar a conversa fora, né? Gastar o tempo da mente do outro e cobiça, maldade, visão errônea, isso vai nos atrapalhar no caminho, e a gente não quer se atrapalhar no caminho, né? Então, voluntariamente, a gente faz esse voto de não cometer essas ações, né? E por outro lado, acelerar nosso caminho, né? A gente pode também cometer as 10 virtudes, né? Ou realizar as 10 virtudes, né? As 10 ações virtuosas. Então, as 10 ações virtuosas são o oposto das 10 não virtuosas. Simples, né? Não matar, em vez disso, proteger a vida. Não roubar, em vez disso, praticar generosidade. Não se entregar à conduta sexual indevida, mas praticar moralidade em assuntos sexuais, realçada pela manutenção do celibato em certos dias sagrados e durante certas ocasiões, como retiros espirituais, né? A gente imagina que em retiros, né? A gente, pelo menos nos retiros, a gente possa dar um tempinho, né? Assim, a gente possa se acalmar um pouco, né? Nesse sentido, né? Mas é sempre praticar o contrário, né? Não é não só não praticar as 10 não virtudes, mas ativamente praticar o contrário. Então, como no caso do salvar vidas, né? Que a gente, no retiro do Eric, que a gente fez lá, de salvar as minhocas, né? Ativamente, vai lá, compra minhoca que vai ser assassinada, que vai ser perfurada por um anzol, vai ter o corpo inteiro perfurado por um anzol, compra as bichinhas e solta na natureza, né? No filme 7 Anos do Tibete, para quem já assistiu 7 Anos do Tibete, tem uma hora que o Dalai Lama está conversando, é tão engraçada aquela cena, é tão bonitinha. O Dalai Lama está conversando com alguém, ele era bem jovem ainda, estava no Tibete ainda, e ele estava conversando com alguém, assim, alguém não sei, num campo, assim, num lugar bem aberto, não sei se vocês lembram dessa cena, mas ele estava conversando com alguém num lugar bem aberto, né? Aí ele vê um pastor levando uns bichos que acho que iam ser assassinados lá. Ele pega e fala pro monge que estava com ele, vai lá, salvar esses bichos, né? Aí o monge fica meio mosqueando, ele vai lá, dá um meio que vai lá vai salvar esses bichos logo, né? Aí o monge vai lá e cata os bichos e salva os bichos, né? Sei lá, umas cabras, sei lá, iaque, não sei bem que bicho que era. Mas é muito interessante essa cena bonitinha. Ele era bem jovem nesse pedaço do filme. Então, é uma prática comum, né? De gente salvar vidas. Então, se a gente não tem como fazer isso ativamente, nós mesmos fazer diretamente, a gente pode... Os centros de Dharma, às vezes, fazem isso, né? Vão lá, salvam peixes nos mercados, sei lá, fazem coisas assim, né? A gente pode patrocinar essas ações, se a gente souber, né? É uma forma de a gente fazer isso, né? Ativamente, assim. Mas aí generosidade, né? Praticar moralidade
em temas que tocam o sofrimento vindo da conduta sexual, né? Não mentir, mas falar a verdade, não difamar, mas falar harmoniosamente, não usar fala rude, mas usar palavras reconfortantes, não tagarelar, mas falar com discrição e significado, né? O Lama Santen falava que esse fala inútil, né? A gente geralmente traduz assim, fala inútil. O ponto da fala inútil é a gente ocupar a mente com coisa que não tem sentido. A mente nossa é a mente do outro, quando a gente fica falando com o outro, jogando um papo fora, sabe? Tem os lances das minhocas também. Mas aí das minhocas, tá lembrando que nos 7 anos de idade tem coisa das minhocas também, né? Que eles vão construir o templo ali, né? Aí ela, mas não pode, tem que salvar as minhocas. Aí eu lembro que como ele chama aquele lindo que faz 7 anos de Beth? Como é que chama aquele ator mesmo? Brad Pitt. O Brad Pitt. Ele, meu Deus, vai ser muito mais... Mas vai demorar muito tempo. Não interessa quanto tempo vai demorar. É assim, nós não vamos matar as minhocas, né? A gente tem que tirar as minhocas com cuidado. E o Brad Pitt se divertia, né, com essas coisas assim. É tão bonito esse filme, né? Tão bonito. De vez em quando eu assisto, assim. Eu tenho o DVD aqui em casa, coisa do passado, mas eu tenho o DVD. Então, mas voltando para a coisa da fala inútil, né? Quando a gente fala sobre coisas que não tem a menor importância, assim, o Lama Santen diz que a gente ocupa a mente do outro, né? E eu pensava muito sobre isso, assim. Às vezes é tão interessante ficar por perto, né, dos lamas, assim. Então, às vezes eu via, sei lá, o Lama falando assim, eu não vou falar com tal pessoa sobre isso agora, porque vai ocupar a mente dela e agora ela não pode fazer nada com isso. Então, olha os cuidados que os lamas têm, né? Então, eu não vou conversar com essa pessoa sobre esse assunto agora, porque ela vai ficar ocupada pensando nisso e eu não vou... E ela não pode fazer nada. Então, é um cuidado meio, né, extraordinário, assim, né? Mas que a gente pode começar a treinar, né? Então, não mentir, mas falar a verdade, não difamar, falar harmoniosamente, não usar fala rude, mas usar palavras reconfortantes, não tagarelar, mas falar com discrição e significado. E não cobiçar. E tem esse tema da inveja, né? Que a gente cansou de ouvir o Geshe Penge falar sobre o tal da inveja. E eu na verdade, nesses ensinamentos do Geshe Penge agora recentes, eu entendi de uma outra forma a inveja, porque eu nunca me considerei uma pessoa invejosa, assim. Nunca achei que eu fosse invejosa. Já tinha tomado uma entortada de um lama antes, né? Um tempo atrás já. Porque inveja não é só cobiçar, pelo que eu entendi, né, dos ensinamentos do Geshe Penge. Não é só você cobiçar o que o outro tem, mas é não se alegrar, ou até às vezes falar assim, isso aí não tem bela porcaria, né? Tipo assim, a pessoa consegue alguma coisa assim, e você fala, isso aí é bela porcaria, né? Não se alegrar com o que o outro consegue, ou com a alegria do outro. Isso já seria inveja, nesse sentido que o Geshe Penge ensinou, né? Então, complicou um pouco mais ainda, porque eu já não me achava uma pessoa invejosa, mas já tinha tomado uma entortada do lama karma, né? Porque eu falei assim, porque teve um tempo que eu comecei a ficar muito seletiva com respeito a felicidades. Aí eu comecei a desconsiderar muito, assim, as felicidades hedônicas, os prazeres hedônicos. Eu achava que não tinha a menor importância, assim. Aí, quando eu via as pessoas muito felizes com coisas hedônicas, eu falava, bela porcaria. Mesmo assim, né? Tipo, whatever, né? Quando eu falei isso pro Lama Karma, ele falou para mim que isso era inveja, né? Mas eu resisti aquilo, eu falei, eu não tenho inveja, não é que eu quero para mim, é que simplesmente eu não dou valor para isso, né? Mas isso é inveja, o que é o contrário do se regozijar, né, com a alegria do outro. Então, é nesse sentido. Então, é mais sutil do que você só desejar o que o outro tem. Eu realmente não me sinto assim, muito raramente. Muitas vezes eu falo, por exemplo, eu falo assim, eu queria ser a Uma Thurman. Eu queria ser ela, tenho muita inveja dela. De verdade, assim. Eu queria ser, mas não é que eu não queira que ela seja linda do jeito que ela é, tenha o pai que ela tem, né? E seja maravilhosa do jeito que ela é. Não é isso. Mas não é que eu não quero que ela tenha isso, né? Mas eu queria ter também isso, né? Eu acho ela incrível. Então, eu brinco com isso. Eu falo, morro de inveja da Uma Thurman, né?
que é o pai dela é Bob Thurman, e ela é linda, né? Maravilhosa. Mas é brincadeira, assim. Mas quando a gente não se alegra com a alegria do outro, isso já é inveja. Então, é sutil o negócio, não é tão grosseiro assim, né? Quanto mais a gente olha para as coisas, mais a gente vai vendo que a gente tem aquilo, né? E aí o Geshe Pende, ele fala, ele é tão bonitinho, né? Eu acho que tem relação com a carência, né? Se a gente se sente carente, é difícil a gente se alegrar. Se a gente sente carência, se a gente se sente carente, deve ser mais difícil a gente se alegrar quando vê o outro tendo aquilo que a gente desejaria ter e não tem, né? Pode ser que seja mais difícil mesmo, né? Se a gente se sentir carente. Mas não é só quando a gente se sente carente a questão da inveja, né? Desdenhar, exatamente. Isso não tem importância, né? Bela porcaria, conseguiu, sei lá o quê, uma besteira qualquer do Sansara, né? Mas se o outro tá alegre, tá feliz, a gente deveria se alegrar com isso. E aí, o que o Lama Karma falou para mim? Aí, na mesma hora que você se alegra, que legal, puxa, me alegro, né? Mas na mesma hora também a gente pode pensar, a gente pode aspirar que, por compaixão, né? Que a pessoa não se fixe naquilo, que ela possa encontrar as causas verdadeiras da felicidade, né? Então, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uma coisa é se alegrar, alegria empática, ponto final, se alegrar. A menos que seja uma questão assim, a pessoa matou outro e ficou feliz de ter matado. Lógico que a gente não vai se alegrar com isso, né? Obviamente, porque isso aí é se regozijar na desgraça da pessoa, né? Não é isso. Mas sendo virtude, né? Sendo simples, alegria simples, assim, né? E que não está trazendo prejuízo para ninguém, a gente deveria se alegrar, praticar isso, sabe? Se alegrar com isso, né? Isso foi muito, assim, eu nunca tinha refletido muito sobre isso, né? Já naquela época do Lama Karma. Aí, com o Geshe Pende, ele ficou mais claro para mim isso, sabe? Que eu acho que a inveja é um pouco mais sutil. O desdenhar já é inveja. Porque eu fiquei lutando, eu estava lá traduzindo o Geshe Pende, eu ficava lutando com aqueles ensinamentos. Mas não é possível, não é? Como assim, né? Inveja. Eu não acho que isso é inveja. Mas no fim era, né? Simplesmente você não valorizar a alegria, as situações de alegria do outro, né? Então, a gente tem uma boa. Aí, daí o Geshe Pende é bonitinho, porque ele sempre fala assim, né, de uma forma muito direta: fala, você tem que descobrir como é que isso é na sua vida, como é que isso se manifesta na sua vida, né? Em que situações que eu não me alegro com a alegria do outro, e, portanto, estou sentindo inveja, né? E como é que eu posso melhorar isso? Eu posso transformar isso, que é uma não virtude, por fim, né? Dureza. Mas então, aí, então, o contrário da inveja seria a gente se regozijar, né, com a alegria do outro, com a riqueza, com as qualidades do outro, né? Não ter maldade ou má vontade, mas ser benevolente, não defender visões errôneas, mas cultivar as visões corretas, né? E os resultados kármicos também são opostos àqueles da não virtude. Então, obteremos resultado no mundo dos humanos, um renascimento no mundo dos humanos ou dos deuses, num ambiente agradável e produtivo, não sei se é produtiva a palavra aí, mas que seja propício, né, ao florescimento, vamos dizer assim. Nós vamos ter uma vida longa e saudável, encontrar riqueza e recursos, teremos um cônjuge bom e leal, ouviremos palavras suaves, gentis, de sinceridade, de louvor, nossas próprias palavras serão corteses e respeitadas, encontraremos amigos compatíveis, alcançaremos o que desejarmos, ajudantes virão em nosso auxílio, teremos uma perspicácia natural e compreenderemos facilmente a validade das doutrinas espirituais, né? Isso são resultados kármicos. Não é o caso de a gente falar assim, então beleza, eu vou praticar as 10 virtudes porque eu quero ter renascer no reino dos humanos ou dos deuses, né? Ter esse objetivo, assim, né? Não é isso. A gente pratica as 10 virtudes porque a gente quer atingir iluminação, né? Mas isso são efeitos colaterais, assim, bons, né? Resultados kármicos bons, assim. Vai acabar acontecendo isso com a gente, né? Então, assim como as ações não virtuosas fomentam uma tendência à repetição, assim também as ações virtuosas. Então, são karmas mesmo, né? Cria uma marca que a gente vai tender a fazer aquilo outra vez, né? Ao praticarmos a virtude, desenvolveremos uma afinidade com o que é benéfico, que se estenderá às vidas futuras. Então, a gente gera karmas positivos mesmo, né? Segundo os ensinamentos do Rinpoche aqui.
há controvérsias, porque no ensinamento do Trale Rinpoche ele fala que a virtude é muito interessante também. Eu comentei com vocês, né, esse livro Karma do Trale Rinpoche, né, da Luz da Letra. Lá tem uma discussão sobre karma positivo, que eu achei super interessante, que ele diz que a virtude, ela não é exatamente igual à não virtude, porque a virtude, o karma positivo, ele diz que é uma atitude que tem uma abertura, assim, então ela não é exatamente uma repetição sempre, sabe? É uma coisa mais criativa do que o karma negativo. Quando a gente quer ser generoso e a gente tem esse desejo de praticar generosidade, a gente encontra várias formas de praticar generosidade. Não é como o karma negativo que a gente cai naquele vício e, né, e repete as coisas meio sem pensar, né? Ele diz que que tem essa diferença, assim, que são ações mais criativas, a gente encontra formas diferentes de agir desse jeito, né? De forma virtuosa, né? Então tem uma diferença entre o karma negativo e positivo, segundo o Trale Rinpoche, né? Bom, fofuras, aí agora a gente vai fazer a meditação do karma, tá? Então agora eu vou conduzir como a gente fez as outras. Então vocês não se preocupem em ler. Eu que vou ler. Então vocês podem se acomodar numa postura que seja confortável. E essa prática tem a mesma estrutura das outras práticas, né, que a gente já fez. Então comece se acomodando mesmo, deixa o corpo descansar. Abre espaço para a prática. Nós começamos com a primeira fase da prática, que é avaliar a nossa situação kármica. Então, observe as circunstâncias da sua vida nesse momento. Quando a gente observa os nossos hábitos neste momento, pode ser que nós identifiquemos os padrões kármicos que foram estabelecidos no passado. Então, observe a forma como você pensa, como você age nesse momento. Isso é uma indicação do que virá. Nesse momento, nós estamos estabelecendo, por meio de pensamentos e ações, o que virá. Nenhum ser dos 6 reinos prefere o sofrimento, em vez de ser feliz. Mas quase todos nós continuamos criando as causas para o sofrimento. Nós nos esquecemos das consequências kármicas. E muitas vezes nós agimos buscando uma gratificação imediata. E depois, quando as consequências chegam, então nós culpamos a nossa má sorte, quando algo dá errado, como se fossem por acaso, e não por resultado direto da nossa conduta. Então agora, sem nenhum equívoco e sem tentar escapar dos resultados negativos, se a não virtude não for purificada, seja uma testemunha honesta da sua própria conduta. Pode ser que outras pessoas louvem o seu comportamento correto, mas só você pode saber verdadeiramente se as suas ações são ou não são maculadas por uma motivação impura ou por emoções venenosas. Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que viajar pelos bardos do pós-morte, despidos de tudo, exceto da nossa consciência e das forças kármicas.
Então, por que ser hipócrita nesse momento? Em vez de se abrir, se enxergar nu. Então, contemple dessa forma. Que padrões kármicos nós estamos estabelecendo por meio das nossas ações e pensamentos neste momento? O que é que a gente ainda repete? E agora, então, deixa a mente descansar uns instantes. Solta toda a reflexão e deixa a mente simplesmente descansar. Então, quando os pensamentos começam a surgir outra vez, use-os para despertar a compaixão. Imagine a força kármica que subjuga agressores cruéis quando eles morrem. Imagine a repercussão das agressões que eles cometeram. E as infinitas eras de tortura no inferno. Pense naqueles cujas vidas confortáveis são subitamente esmagadas pela tragédia, que é uma consequência inesperada de um karma. Pense nas pessoas que têm vidas confortáveis, neutras, e que gastam os frutos do karma positivo passado e nem se preocupam em plantar sementes para novas possibilidades de bem-estar futuro. E assim a vida deles passa. Contemple as vidas quase destituídas de oportunidades para agir com virtude. Seres dos infernos, cuja tormenta só os enfurece ainda mais. Espíritos carentes, com uma necessidade insaciável. Ou animais que são predadores, matam por instinto. Reflita sobre essas situações todas, até que pelo poder da compaixão você se sinta motivado a aliviar, da forma que for possível, todo o pesar causado pela ignorância do karma.
E de novo, deixa a mente relaxar. De uma maneira não fabricada, natural. Quando de novo surgirem os pensamentos, direcione para a prece. Reze para que todos os seres possam aperfeiçoar a noção do que aceitar e do que rejeitar. Reze para que você pare de culpar os outros e comece a purificar a sua própria mente. Reze para que você possa criar causas para circunstâncias afortunadas através de uma atividade de corpo disciplinada, palavras bem escolhidas e intenção benéfica. Reze para que de uma vez por todas, todos nós possamos escapar completamente desse entrelaçamento desorientador do karma e acessar a sabedoria primordial. E de novo deixa a mente descansar. E por fim, quando os pensamentos surgirem outra vez, comprometa-se a agir de acordo com a mais refinada conduta. E meditar até estabelecer a mais elevada visão. Que nós possamos ter clareza do que adotar, do que rejeitar, e agir de acordo com essa clareza, com essa visão mais refinada do karma. E aí, de novo, deixa a mente só descansar. Aí a gente pode encerrar a prática. Então, essas práticas a gente sempre pode tornar muito pessoal, né? Aliás, a gente deve tornar essas práticas todas muito pessoais. Então, quando a gente, na primeira fase, que a gente vai avaliar a nossa condição, né? O que acontece com a gente reconhecer que o que acontece com a gente hoje, as situações que a gente atravessa hoje, são, para o bem e para o mal, são resultados de karmas anteriores, né? Só a gente sabe avaliar isso, né? E também as coisas que a gente... Oxe, tem um vizinho batendo aqui. E também as coisas que a gente repete ainda, né? Mesmo que seja mentalmente, assim, as atitudes mentais que a gente tem, e que a gente reconhece isso como negatividade, né? Mas que ainda a gente repete, só a gente sabe disso, né? Então, nessa prática, a gente avalia isso, né? Claramente, assim, tipo, não vou esconder de mim, né? Afinal de contas, para que eu vou esconder de mim?
Né? Se eu estou, tipo, você ir no médico, nem querer contar para o médico o que você tem, né? É um pouco isso. Então, a gente se despe, né, de tudo e avalia a nossa situação amorosamente, né? Não é o chicotinho em ação, né? Mas a gente precisa enxergar, a gente precisa ter clareza, enxergar, né? Daí, quando a gente vai despertar compaixão, também a gente pode tornar isso muito pessoal. Então, quando a gente vê uma pessoa barbarizando, a gente pode transformar isso num motivo para sentir compaixão, de verdade, né? Essa pessoa tá, assim, enfiando o pé na jaca do karma, né? Que vai voltar né? De um jeito... A pessoa pode achar que tá se dando muito bem, né? Agora, aprontando. Só que não, né? E a gente pode desenvolver compaixão assim, né? E os animais também, a gente tem um olhar meio romantizado para os bichos, né? Então também a gente pode ver isso. Uma vez eu estava, não sei se já comentei com vocês, mas estava lá num retiro de 8 semanas, lá na Itália, né? Aquele lugar lindo. E eu estava fazendo prática lá, feliz, gerando bondade amorosa, com paixão, olhando para a paisagem, assim, né? Daqui a pouco, tinha um monte de gato lá, eu nunca vi tanto gato junto, assim, eles eram super bem tratados, né? Então tinham as monjas, todos ficavam dando comida para os gatos e tratando os gatos como se fosse, né, gente, assim, a coisa mais bonita, assim, uma gataiada. Tudo bem alimentados, os gatos, né? Daqui a pouco eu tô assim, olhando fazendo prática, toda, né, toda feliz, assim. Daqui a pouco um lagartinho, ele saltou, eu acho que eu não sei se ele já estava fugindo, eu não peguei direito a história, mas ele saltou, assim, quase que voando no ar, assim, de uma planta. E o gato veio no ar também, pum, comeu o lagarto. Mas, pra que você fez isso, seu gato burro? Bem alimentado, as monjas enchiam os gatos de pasta maravilhosa, davam comida pro gato. Pra que ele tem que comer o lagarto, né? E é isso, ele estava matando, é uma não virtude. Daí, quando a gente vê um bicho, a gente acha que é instinto, né? Isso. E um pouco que, tá bom. Primeiro que aquele gato não precisava fazer aquilo, né? Então, tem isso. Imagina um gato que está morrendo de fome, eu entendo, né? Mas não é por isso que ele estava comendo o lagarto, é instinto mesmo. Só que esse instinto é negativo, gera karma negativo. Quando a gente pega um bicho e cuida dele em casa, a gente está protegendo esse bicho de ter essas ações negativas. Cris, você pode deixar a sua gata, exatamente, ficar vigiando sua gata, para não comer lagartixa. Não precisa comer lagartixa, né? Então, a gente não tem muito esse olho, né? Para ver que isso é um karma negativo e que a gente pode ajudar os bichos também a se protegerem disso, né? Mas é terrível quando esse negócio tudo acontecendo, assim, né? O tempo todo, e cada vez os seres se atrapalhando mais ainda e ficando... E a gente também, né? Não tô falando dos seres, porque tô falando dos bichos, né? Que ficam matando para comer, assim, mas... Aí o samsara vai se perpetuando, né? Mas é isso, fofuras. Esse é o karma. Vamos passar para o sofrimento? Tudo delícia, né? Esse negócio de ver, né? Tá aqui. Oba, vamos passar para o sofrimento. Ai, ai, ai. Mas vamos lá. Esse é o último pensamento transforma a mente. O quinto do sexto. Brincadeira, hein? São 4 só. Mas o resultado desses 4 é que a gente toma refúgio, né? Então, o Lama Santen brincava. Primeiro, os 4 pensamentos são 6. Primeiro, homenagem ao Lama, aquele que conhece. Então, a gente entende que tem uma sabedoria superior e a gente olha para todos os defeitos do Sansara, né? Aí, quando a gente olha bem, tu fala, não tem jeito mesmo, fui, né? Aí, o sexto, então, é tomar refúgio, né? Se o Sansara tem todo esse monte de defeito, não tem jeito, a gente, o sexto é que a minha mente se volte para o Dharma. A gente reza para que a nossa mente se volte para o Dharma. Esse é o sexto pensamento. Então, sofrimento, último. Nenhum único ser senciente em qualquer lugar dos 6 reinos subsiste em felicidade duradoura, ou permanece em felicidade duradoura, e a maioria experimenta penúrias quase além da imaginação. Agora, enquanto descansamos na relativa paz e felicidade do reino humano, deveremos refletir sobre o sofrimento.
para desenvolver tanto a renúncia às causas do sofrimento, quanto uma profunda compaixão por todos os que estão sob seu domínio. A gente gera na mesma hora a renúncia e a bodhicitta, né? Toma refúgio e bodhicitta, mesma hora. Deixa eu ver aqui, peraí. Aumentar, claro. Pronto. Então, assim como acontece com karma, nós não podemos atribuir nosso sofrimento a algum deus ou demônio vingativo, né? Não dá para culpar ninguém, né? Esse é o que diz o karma, né? O pensamento sobre o karma. As sementes do sofrimento germinam na nossa mente quando a primeira queda na delusão dualista evolui para o apego e aversão autocentrados, que se tornam a base das ações maculadas e das consequências kármicas, das ações negativas e consequências kármicas, né? Então, no primeiro momento que a gente sente separado do outro, do mundo, aí surge o apego e a aversão, na mesma hora, os 3 venenos. E a partir daí, então, floresce todo o nosso karma, né? Em outras palavras, nosso sofrimento surge do nosso próprio karma negativo, que surge da não virtude, que por sua vez surge do não reconhecimento da nossa própria natureza não dual, né? As densas projeções que rotulamos como 6 reinos fazem parte de um contínuo. A gente passa por eles todos, né? Às vezes no mesmo dia. Que começa com a confusão dualista. A gente não sabe, não lembra que a gente é Buda, não sabe que a gente é Buda, então a gente fica se atrapalhando o tempo todo, né? Sofrimento se divide em 3 categorias: sofrimento da mudança, sofrimento da proliferação, cada lugar dá um nome, né, diferente. Sofrimento da mudança, sofrimento da proliferação e o sofrimento que tudo permeia. Esses são os mecanismos da miséria para todos os seres. Desde os que estão nos mundos mais elevados e bem-aventurados dos deuses, àqueles que estão nos mais baixos infernos, né? Então está todo mundo no Sansara. Os deuses estão no Sansara. Eles estão, por enquanto, na cobertura, mas daqui a pouco eles desabam de lá também, né? O sofrimento da mudança é particularmente intenso no reino humano, porque a mistura de karma que ocasiona o renascimento aqui justapõe alegria e tristeza. Por exemplo, estamos no sentido de bem com a vida, mas um telefonema devastador do nosso chefe, talvez, ou do corretor de valores, do médico ou da mãe, pode mudar nossa perspectiva completamente. Nos sentiremos afligidos não só pelas más notícias em si, mas também pela desintegração da alegria que sentíamos uns momentos atrás. As cansativas flutuações da impermanência corroem o nosso prazer e minam a nossa estabilidade vez após vez. A proliferação do sofrimento, ou o sofrimento do sofrimento, se refere ao acontecimento de uma coisa ruim atrás da outra. Estamos brigando no processo judicial, nossa vida amorosa desmorona. Temos uma séria doença diagnosticada e perdemos o emprego. Um ente querido morre e alguém bate no nosso carro. Há vezes em que a adversidade parece vir de todas as direções e nada é tão ruim que não possa ficar pior. Nos perguntamos por que esses acontecimentos ruins vêm em cadeia, né? Na verdade, todo acontecimento brota do karma criado em vidas passadas. E os resultados kármicos ondulam através de uma vida no seu próprio tempo, como se tivéssemos jogado uma pedra no lago e agora experimentássemos as ondulações. De fato, não é só uma pedra, mas incontáveis acontecimentos kármicos, que criam padrões ondulados, imprevisíveis e turbulentos nessa vida. Então, engraçado, porque geralmente essa ordem é diferente, assim. Geralmente, o primeiro tipo de sofrimento que a gente vê é o sofrimento do sofrimento, que é aquele sofrimento que a gente olha e fala sofrimento, não tem a menor dúvida, já é o sofrimento em si, né? Já está óbvio ali. O sofrimento da mudança geralmente é apresentado como sendo o segundo sofrimento, né? E é o sofrimento que está implícito em qualquer situação, por mais feliz que ela seja, né? É o que a gente chama de felicidade, o sofrimento da mudança. O que a gente chama de felicidade, o Buda olha e fala, isso é sofrimento da mudança, porque vai mudar em qualquer momento, né? Então, a gente não acha isso, a gente fica feliz com as situações, a gente se alegra, e a gente esquece que aquilo vai mudar, né? Mas é sofrimento do ponto de vista do Buda, né? É um sofrimento condicionado, é uma alegria condicionada, portanto, quando aquela condição mudar, o sofrimento vem na sequência. E aí existe o sofrimento que tudo permeia, que se assemelha ao óleo de uma semente de gergelim, que não é aparente até que a semente seja comprimida
ou a perigosa ressaca de um mar calmo, invisível até que alguém seja tragado para o fundo. Como a maioria das pessoas, podemos com frequência estar confortavelmente esquecidos do sofrimento que satura a existência comum e que é inseparável da teia da existência condicionada. Por exemplo, a maioria das pessoas come sem nenhuma reflexão sobre os animais que foram abatidos por sua carne, ou sobre os insetos que foram destruídos para que as hortaliças pudessem crescer, ou sobre a exposição a agentes químicos. A Denise vai dormir, tá bom. Ou sobre a exposição a agentes químicos, o trabalho dos fazendeiros e seus empregados, ou sobre a ganância envolvida na comercialização. A não virtude e sofrimento em todas as fases de se colocar comida sobre uma mesa, a despeito do prazer de comer. E assim é com todos os aspectos de uma existência comum e confortável. Se sondarmos a superfície, descobriremos o sofrimento inevitável que a tudo permeia. O Lama Wallace explica esse tipo de sofrimento como a simples vulnerabilidade do nosso estado mental. Sofrimento que tudo permeia é como se a gente tivesse o sofrimento básico assim da existência no samsara, que assim a gente está a qualquer momento sujeito a sofrer, né? Sujeito a aflições da mente. Então, putz, a gente olha para isso e pode dar um desespero, né? Fala, putz, grila, mas calma, como assim? Nada no samsara é felicidade? É isso mesmo, nada no samsara é felicidade. De fato, né? E o sofrimento se revela nos constantes distúrbios do meio ambiente, nas interações negativas entre os seres, na falta de liberdade, de felicidade duradoura. Ninguém pode manter o esquecimento indefinidamente, porque a própria natureza do samsara é o sofrimento. Então a gente pode ficar meio assim, que beleza, até que o samsara não é tão ruim assim, até que alguma coisa vem dar na nossa cara, né? Nós temos um acúmulo de karma negativo e um estoque de venenos mentais. Portanto, cedo ou tarde, as tensões de existência cíclica trarão sofrimento à tona. O ensinamento sobre os 4 pensamentos que transformam a mente geralmente inclui descrições muito vívidas dos sofrimentos nos 6 reinos. Ninguém gosta de imaginar a miséria explicitamente e, em particular, os horrores do inferno. Os alunos tibetanos do Dharma, no entanto, geralmente esperam por esses ensinamentos, enquanto que os alunos ocidentais, às vezes, ficam surpresos e chocados quando eles são oferecidos. Alguns pensam que o Lama está tentando instruir através do medo, e não voltam nunca mais, né? Uma vez, quando sua eminência, Shagdu Rinpoche, estava dando um ensinamento extensivo sobre os reinos, uma mulher que estava pesquisando o budismo veio até ele depois da sua apresentação dos infernos e falou assim, eu sou católica e acho que vou continuar sendo, disse ela. Vocês, budistas tibetanos, têm que lidar com 18 infernos, enquanto nós só temos um. Certamente que um dos propósitos desses ensinamentos é gerar medo e exaustão, cansaço. A gente fala, chega disso, basta, como diz o Wallace, né? No sofrimento sansárico. Por compaixão, o mestre deseja dispersar a ignorância dos seus alunos com relação às consequências kármicas. No entanto, há uma motivação mais profunda de estimular a compaixão de cada aluno por todos os seres presos nos 6 reinos e inspirá-los a alcançar o poder de guiar esses seres para a liberação. Não sei se a gente... Agora ele vai explicar os 6 reinos, é isso? Tá bom, vamos seguir. Mas é importante a gente entender isso, né? Não é... Os lamas, eles não ensinam isso para a gente ficar deprimido. Né? Eles ensinam isso porque tem uma saída, né? O Lama Wallace diz isso. Se o Buda tivesse falado sobre sofrimento tão extensamente e não tivesse dado uma saída, era uma grande sacanagem do Buda, né? Mas o Buda apresenta todo o sofrimento e fala, ó, tá vendo? Isso aqui é sofrimento, isso aqui é sofrimento, sofrimento, sofrimento. E, ó, a saída é por aqui, ó. Tá aqui, o caminho óctuplo, né? Só fazer isso que vocês, ó, estão livres, né? Então, vamos lá. Com o mais terrível dos 3 reinos inferiores, o inferno é o reflexo último da delusão, a projeção externa da raiva e do ódio. Embora ninguém possa descobrir essas regiões com escavações ou pesquisa geográfica, porque não está lá debaixo, no centro da Terra, né? Os seres que aí renascem experimentam o inferno como intensamente real, assim como a nossa Terra é para nós. A gente estudou domingo isso, né, no estudo do Alan Wallace.
Eles ficam falando de tudo que é lado. Como assim? Toda hora a gente fica ouvindo falar sobre sofrimento. Múltiplas e densas camadas de sofrimento cercam os reinos dos infernos, os seres do inferno, cobrindo-os de dor, penetrando suas consciências completamente. Por esse motivo, eles não podem gerar nenhum pensamento ou ação redentores para purificar o seu karma. E permanecem no inferno interminavelmente até que o karma venha a se esgotar por si só. Imagina, você está ali, apanhando de tudo que é lado, assim, sofrendo todo tipo de dor, né? Não dá para... É raro, né, um ser nos infernos gerar um pensamento de compaixão, ou que poderia purificar, com exceção do Buda, né? Não sei se o Lama Wallace, no trecho que a gente está, ele contou dessa vida do Buda, né? Que ele estava nos infernos tomando porrada, ele e um outro ser do lado dele apanhando. Aí ele viu que o amigo dele estava desmaiando quase de dor, ele falou, para de bater nele, bate em mim, né? Em vez de bater nele, porque ele já está quase morrendo aqui. Aí o cara, então tá, pá, deu no Buda, ele morreu naquele momento. E ao contrário do que acontece no Reino dos Infernos, que a pessoa morre, renasce de novo no mesmo lugar, né? Não é, a morte não é descanso em paz, né? A morte nos infernos é a pessoa morre e imediatamente renasce, até que o karma se esgota. Mas como o Buda gerou esse pensamento de compaixão, todo o karma que iria manter ele ali nos infernos muito tempo, purificou imediatamente, ele renasceu no reino dos deuses, na sequência, né? Mas isso é muito raro, né? Então, os 8 infernos quentes, Deus gelados também, né? Os 8 infernos quentes são a projeção da raiva violenta e cólera. Esse é um resultado kármico do assassinato e outras ações cometidas por raiva. Os seres aí sofrem horrivelmente por torturas e fogo. No inferno, os seres não têm o privilégio da morte. Eles são abatidos por armas, cortados em pedaços, espancados, fervidos, queimados, mas eles revivem e as suas mentes se repetem num pesadelo interminável. Os 8 infernos gelados são projeção da raiva e da hostilidade frias e assassinas, né? Para os infernos gelados são aqueles que premeditaram os crimes, pensaram naquilo, né? Os seres ali congelam até que seus corpos rachem como gelo quebrado e são comidos por criaturas com bicos flamejantes. Como nos infernos quentes, eles não morrem, mas continuam presos à sua miséria frígida por milhares de anos. Fala, Cris. Desculpe, mas eu estou cheia de Covid aqui, Oh, meu Deus, tô tadinha. tossindo muito. Fala com calma. Eu queria entender só uma coisa, que você está falando dos infernos. Esse inferno, então, seria na nossa vida humana preciosa ou nos animais, ou não, é São os em seres dos outra... infernos, é um outro reino mesmo, né? Os seres têm corpos diferentes dos nossos, assim, mas para eles é tão real quanto é para a gente. Só que nenhum deles é real, na verdade, né? São só manifestações da nossa própria mente, né? Só que a gente, por exemplo, aqui, na vida humana, a gente não acha isso, né? A gente acha tudo muito de verdade, não é? Só que no sonho a gente também acha, não é? Quando a gente está sonhando, a gente não acha aquilo tudo de verdade? Aquelas coisas mais estapafúrdias do mundo. A gente acha aquilo muito normal e muito de verdade, né? Sofre, tem medo e blá. Mesma coisa no Reino dos Infernos. Porque aqui na nossa vida humana preciosa, nós também temos seres que são, assim, de planejar assassinatos, são seres frios. Temos. Esses seres aí, possivelmente, a próxima viagem deles vai ser para esses reinos dos infernos, né? Possivelmente. Né? Então, agora eles têm um corpo humano, eles poderiam estar aproveitando esse corpo humano para gerar méritos, né? Ter renascimentos mais favoráveis, mas em vez disso, o karma negativo deles, é sempre bom lembrar isso, sabe? Eles não fazem isso porque eles querem. Agora eu vou matar friamente porque eu quero ir para o inferno. Eles não fazem isso desse jeito, né? Eles fazem porque o karma deles leva eles a achar que aquilo é certo, que aquilo faz sentido, que aquilo tem que ser feito, né? Faz muito sentido.
Então, eles matam, né? Seguem o karma e matam. E aí vão diretamente para os infernos, né? Para esses renascimentos inferiores. Até que esse karma que foi gerado, que levou eles a ter esse renascimento, se esgota. Eles renascem em outro lugar, em outro reino, né? Mas demora, né? Mas assim, é aquela dúvida assim, que a Ana falou um dia, o Arthur também trouxe um negócio, uma resposta do Lama Santa maravilhosa, né? São reinos de verdade, não são? Como é que é essa história, né? Aí o Lama Santa falou, é tão de verdade quanto aqui, né, Arthur? É tão de verdade quanto essa vida é para nós, assim, né? Mas a gente pode ter experiências mentais nesta vida dos 6 reinos. Então, toda vez que a gente tem um episódio de raiva e quer matar o outro, e fica enfurecido, ou então começa a planejar, eu vou acabar com essa pessoa. Toda vez que a gente está, né, nessa situação, é como se a gente estivesse numa bolha do reino dos infernos. É mais ou menos isso que, né? Quando a gente está com muita raiva, né? Ou quando a gente está muito carente, a gente está numa bolha do reino dos fantasmas famintos. Quando a gente está se achando cheio de orgulho, sou a melhor, sou demais, a gente está na bolha do reino dos deuses. Toda vez que a gente está querendo ganhar do outro, competindo, lutando para ser melhor, lá, a gente está no reino dos deuses guerreiros. Toda vez que a gente está morrendo de preguiça e falando, ai, acho que não dá para mim, isso é muito difícil, a gente está na bolha do reino dos animais, né? Então, são micro experiências dos reinos, dos 6 reinos que a gente tem na vida humana, né? Por isso que se diz que a vida humana é a melhor que tem para praticar o Dharma, porque a gente pode enxergar todas essas experiências e a gente tem uma possibilidade de praticar, né? A gente enxerga toda essa desgraceira e tem a oportunidade de praticar. Por isso que a vida humana, quando ela é preciosa, quando a gente usa a vida humana para isso... Eu fiz uma analogia, como, por exemplo, no presídio, né? Nos presídios, seria, vamos dizer assim, uma amostra do reino dos infernos, né? Não o presídio em si, né? Não, a Porque tem seres circunstância lá, das pessoas. nem a circunstância das pessoas, a mente das pessoas. Porque eu vou dizer o seguinte, pode acontecer de os bodhisattvas renascerem nesses lugares, sabe? E ali dentro da cadeia, eles conseguem ajudar os seres. É possível também. Então, a gente nunca sabe, né? Pode ser que no lugar mais maravilhoso, num palácio do primeiro-ministro, não sei nem se primeiro-ministro, do califa lá do Catar, maravilhoso, milionário, tem um ser do reino dos infernos lá, porque a mente daquele ser está no reino dos infernos, né? Entende? Não é a circunstância externa que determina, é a experiência, né? Oi, Miriam. Está me ouvindo, Jane? Estou bem baixinha, mas estou. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Fala. Eu fiquei pensando, quando o Guilherme de Pádua morreu, isso me trouxe muito esse pensamento, assim, com relação a isso que você falou agora, né? Porque ele cometeu um ato terrível, mas ele se converteu, né? Ele foi para a igreja e ele fez trabalhos interessantes, assim, dentro daquela igreja com pessoas. E isso seria uma forma de... assim, vou usar a palavra minimizar, assim, não sei qual palavra eu poderia usar. Putz, eu não sei, Miriam, a gente não tem como saber, sabe? Mas certamente é melhor, né? Foi melhor ter feito isso, né? Ter usado o resto da vida que ele teve para fazer coisas boas. Agora, não dá para saber se isso evita completamente um renascimento num reino muito terrível, assim, sabe? Talvez ele tenha purificado um pouco, né? Mas a gente nunca vai saber, né? A gente nunca vai saber. Mas é possível, né? Que, sei lá, que tenha acontecido uma purificação ali muito profunda. É possível. Porque como diz o Lama Santa também, o karma, ele não está escrito em pedra, né? Ele é um estado de mente. Então, Milarepa, tem sempre a história do Milarepa para nos salvar, né? Milarepa matou uma aldeia inteira, né? Com magia negra. O bicho aprontou, né? Aprontou bastante. E atingiu iluminação naquela mesma vida.
Então, é possível a liberação a qualquer instante, né? Mas o Milarepa atingiu a iluminação naquela mesma vida porque ele também já tinha ralado muito. Quer dizer, a gente nunca sabe o que aquela criatura traz na sacolinha de karmas dele, né? Pode ser que o Guilherme de Pádua ele tivesse uma, né? Ele poderia ser uma criatura que praticou muitas virtudes no passado, né? Tem uma bagagem ali de karmas positivos. Só que ele tinha aquele karma terrível que caiu no lugar certo, floresceu e ele foi lá e matou a moça, né? Mas vai saber. Depois, passada aquela situação, pode ser que ele de novo tenha, sei lá, gerado muita virtude. Não dá para saber, né? O que a gente pode ter certeza, Angulimala, exatamente, queria matar o próprio Buda. Tinha matado gente para Buda, queria matar o Buda. Imagina, o Buda é o Shakyamuni, né? Mas igual, se converteu. O Buda, tá certo que era o Buda Shakyamuni, né? Que foi lá e resolveu a parada, mas ele era um ser terrível. Tinha matado um monte de gente, né? Mas encontrou o Buda, se iluminou naquela vida também, se liberou, né? Então a gente nunca sabe. Mas, de uma forma muito, assim, genérica, é difícil alguém escapar de uma consequência muito negativa de um ato muito negativo como esse, né? Mas a gente nunca sabe. Então, a gente sempre tem que guardar isso no canto da nossa mente, assim. Que tomara que a gente tem que rezar para esses seres, né? Porque tem uma coisa interessante também, né? Uma coisa importante que a gente tem que entender. Acho que o Shagdu Rinpoche fala em algum momento, esse livro é muito comovente, isso que ele fala. Acho que é nesse capítulo aqui, que a gente vai terminar de ler aqui, na semana que vem, sobre o sofrimento, né? Ele fala que a gente precisa rezar por esses seres, todos, dos 6 reinos, porque isso gera méritos, assim, como se fossem bênçãos, assim, que a gente envia para esses seres, né? Isso pode contar lá na conta deles, né? Porque não é só karma, não é só a conta de karma, positivo e negativo, né? São as bênçãos dos mestres, as preces que a gente faz por esses seres, tudo entra nessa conta, né? Então é muito importante. E uma coisa também que eu acho muito importante a gente entender que esses seres que estão cometendo essas barbaridades, o karma deles, o karma que eles traziam na sacolinha deles, caiu em terra fértil e floresceu. Eles possivelmente não tinham a menor ideia disso, né? O Guilherme de Pádua, possivelmente quando ele era uma criancinha, ele era um fofo, uma criancinha fofa, né? Que a mãe achava fofa, que a tia apertava os bochechos. Daqui a pouco, deu no que deu, assim, né? Então, isso a gente também precisa ter isso na nossa mente, né? Que a gente nunca sabe o que a gente traz na nossa sacolinha de karmas, né? E pode ser que aquele karma, quando encontrar com uma situação, com uma condição favorável, aquele karma floresça e a gente faça uma barbaridade daquelas. A gente não sabe, né? E rezar por esses seres é muito importante, né? Oi, Aninha. Você sabe que eu estava com meu sobrinho, né? E ele trabalha com esse negócio de metaverso. Aí eu pedi para ele me explicar melhor essa questão do metaverso. Aí eu cheguei à conclusão, disse assim, nossa, eu acho que é quase um metaverso que eu estou vivendo, a gente vive aqui, né? A não ser que nessas realidades metaversas a gente não pode pegar nas coisas, né? Mas eu acho que deve enxergar aquilo como tão real, que se você ainda pegasse naquilo lá, era como se a gente estivesse vivendo aqui. Uhum. Eu achei muito interessante isso, sabe? É. Eu consegui assim, entender um pouco mais sobre essas questões das realidades, né? Uhum. Se até o ser humano Muito consegue interessante mesmo. inventar essa questão do metaverso, meu Deus do céu, imagina, né? Não, e a experiência que a gente tem, né, com essas realidades virtuais, né? Pode ser que a gente tenha pode ser que seja muito legal para a gente como praticantes ter essas experiências, né? Porque hoje a única metáfora que a gente tem mais ou menos é os sonhos, né? O Lama Wallace sempre usa a metáfora do sonho, né? Ele fala, um sonho, tudo parece muito de verdade, né? E não tem nada ali,
né? Essas realidades virtuais, se a gente tivesse olho do Dharma, pode ser muito interessante. A gente fala, meu, isso aqui parece muito de verdade. E não tem nada aqui, né? É Pode ser verdade. muito interessante, realmente, para a gente gerar essa sabedoria, assim, né? É verdade. Oi, Tetê. É rapidinho. No começo, quando a gente estudava em várias ocasiões sobre o sofrimento, eu lia, inclusive aqui, que eu já li mais de uma vez esse livro, né, do Shagdu. Aí eu passava assim pelos infernos, pelas coisas assim, até rápido para não ficar muito impressionada, sabe? E no Palavras do Meu Professor Perfeito também, que a gente fez com a Luna Sérgio. Nossa Senhora. E Aquilo é ela cruel. capricha. Ela Aí, capricha. então, aí eu ficava assim, um pouco incomodada, aí assim, mas por que a gente tem que estar olhando tanto o sofrimento? Basta tanta coisa aí, basta assistir um jornal. Aí eu compreendi depois o porquê disso, quando vem os ensinamentos sobre a compaixão. Porque aí a gente realmente vai... porque a gente fica, para a gente, de um modo geral, né? A gente desenvolve a compaixão olhando aquele sofrimento escancarado, que é o sofrimento do sofrimento, que é o primeiro tipo de sofrimento. A gente só sente compaixão por uma pessoa que está lá com fome, que está desgraçado, sem teto e com uma doença, essas coisas assim que são realmente, né? Óbvias, né? Mas esse sofrimento da mudança, aí a gente já engloba mais seres e começa a ampliar a nossa visão e a compaixão, ou seja, ela vai começar a se desenvolver. O sofrimento permeia, então, quando eu lia antes, assim, eu não via sentido nenhum. Como é esse negócio mesmo assim? Por que eu vou ficar preocupada com essa sutileza, se tem gente aqui sofrendo aqui com fome? Mas aí, quando, inclusive nesse último ensinamento, o Gespendi falou, olha, esse é o sofrimento exatamente da gente ter todos os agregados, todas as nossas percepções, tudo maculado. Então, quando ele falou aquilo, deu um clique assim dentro de mim, um clique assim, parece que era o que faltava para entender que esse sofrimento que tudo permeia e porque ele abrange agora realmente todos os bilhões de seres nos bilhões de universos todos, porque aí quando você olha, poxa, não tem como enxergar enquanto a gente tiver olhando com as emoções aflitivas, então a gente precisa se libertar disso, a gente precisa soltar isso, aí começa realmente a brotar uma coisa diferente. Então, assim, não falo nem que é a compaixão, que ainda está longe, mas eu falo assim, mas pelo menos começa a fazer sentido. Agora, quando você leu, eu prestei bem atenção aos infernos, coisa que antes eu queria passar rápido. Eu digo, ixi, que coisa. Agora não, vamos olhar. Então, faz muito sentido e faz mais sentido a gente, por isso que a gente volta, quando você fala, olha, a gente está voltando sempre, aí no domingo foi isso, agora a gente está aqui, é porque realmente é muito importante a gente ficar olhando e olhando de novo, e com outro ângulo, fechando em diversos pontos de vista, diversos ângulos, para poder a gente chegar a esse momento de realmente dar um clique, sabe? E dizer, chega, Sara, e ter aquele desejo verdadeiro, porque quantas vezes eu disse chega Sansara, mas não era verdade. Não estou dizendo nem que é verdade hoje ainda, estou dizendo assim, que é mais verdade do que foi há um tempo atrás. Assim. Então, chega Sansara, e chega Sansara o quê? Que eu não estava nem entendendo, na verdade, o que eu estava dizendo. Então, isso faz muito sentido. Era isso que eu queria compartilhar. Obrigada, Tetê. A gente vê uma parcela muito pequenininha do que é o sofrimento, né? E daí, quando a gente vê essas descrições... Eu tenho assistido uns filmes meio pesados, assim, para ver se eu consigo também fazer prática assim, também, sabe? Olhando
coisas assim que a gente não, né, não faz parte da nossa vida, e daí a gente nem imagina que existe, né? Como que é a situação, e a gente precisa fazer isso, porque quanto mais a gente enxergar o quanto os seres sofrem, né? Mais a gente vai ter chance de sentir realmente compaixão, como você está dizendo. E outra coisa, assim, também, a gente vê uma pessoa hoje, né? Fazendo uma barbaridade qualquer, a gente tem vontade de matar aquela pessoa, não tem? Botar na prisão, vai para cadeia, desgraçado, vai. Se a gente conseguisse imaginar o resultado kármico daquilo que a pessoa está aprontando naquele momento, eu acho que a gente ia ter vontade de abraçar e falar: vem cá, fica aqui que eu vou te proteger, sabe? Não é? Mas a gente não enxerga, a gente não lembra, a gente fica encantado com essa bolha espelhada que a gente vive de samsara, né? A gente já tem vontade de pegar no colo e falar: vem cá, eu vou te proteger, eu não quero nem que você morra, porque vai ser tão difícil quando você morrer. Então, vem cá, eu vou te dar colo, comida, roupa, sabe? Sei lá, vou cuidar de você até você morrer, porque o negócio vai pegar pro teu lado. Quando você morrer, o bicho vai pegar, não é? Mas a gente não enxerga isso. O Lama Wallace falava assim, que a coisa mais imbecil que a gente criou como humanidade foi pena de morte. Porque a pessoa aprontou, né? Aprontou. Ela teria uma chance de melhorar, como quem foi que falou? Foi a Cris? Foi a Cris que falou do Guilherme de Pádua, né? Então, ela teria uma chance de dar uma melhorada na situação dela, ainda com o que resta de vida para ela. A gente vai lá e mata a pessoa. Quer dizer, a gente mata e ela vai mais rápido e direto para os infernos. É a coisa mais idiota que a gente poderia ter criado, assim. É muito louco, né, gente? Deixa eu complementar só uma coisinha. Teve agora, com o ensinamento Gespedio, as coisas se conectam. Eu lembrei de um ensinamento do Donza, há muito tempo atrás, que ele deu sobre exatamente o Shantideva, e aí ele fala da tipo de compaixão, aí ele fala assim, vê que sutileza, ele diz que a compaixão mais sutil que existe é a compaixão em que você vê ainda os seres que estão sob a ótica do tempo. Então, os próprios bodhisattvas do 10º bhumi, no pós-meditação, não é na meditação, o pós-meditação, eles ainda estão assim vivendo sobre o tempo. Ainda existe o tempo para eles. Então, como existe o tempo, ainda existe a mudança, ainda existe essa a impermanência. A impermanência. Quando essa compaixão que, sabe, a maior compaixão, ela considera, inclusive, os bodhisattvas de 10º bhumi. Do 10º bhumi, no pós-meditação. Eu digo, agora tem que incluir tudo. Nossa. Oi, Atila. Então, uma coisa que... Tem um livro dos 16º Karmapa sobre Mahamudra, da editora Pi, com PHI. E ele fala uma coisa sobre a questão dos atos, né? Que as ações nocivas elas passam a fazer consequências nocivas. E as ações benéficas, mesmo a pequenininha, elas geram uma coisa benéfica, né? Quando a gente vê todos os ensinamentos, de um modo geral, eles convergem para que a gente evite as ações nocivas, ou seja, não siga no fluxo das ações nocivas e faça ações benéficas, siga no fluxo das ações benéficas. Então, assim, essas figuras todas que estão dentro do sofrimento, eu acho que uma boa forma é a gente aspirar que elas cometam ações benéficas, que elas tenham oportunidade, né, Eu, por exemplo, eu trabalho com processo, e às vezes trabalho com processos de pessoas que fizeram alguma besteira, né? E aí as pessoas, aquilo ali
uma coisa que eu faço no meu dia a dia, quando eu trabalho com processo, é aspirar que aquela pessoa tenha a oportunidade de fazer coisas boas. Porque ela já fez a besteira, entendeu? A besteira ela já surgiu. Já Então, ou fez. seja, ela pode ter essa oportunidade. Essa coisa, assim, tanta perpetuação do sofrimento, ela vem também da gente colocar, eu penso, né, e eu acredito que é isso que eu entendi ali no livro do 16º Karmapa, que é da gente colocar as pessoas nesse lugar, Uhum, né? E aí vem o uhum. julgamento, vem justamente a gente não pensar, puxa, ele errou, cara, eu também erro, entendeu? Essas coisas assim, de você, que é justamente você abraçar, né? É. Porque eles podem fazer qualquer coisa positiva agora, 1, 2, 3 já, né? O Átila congelou. Livre estou, livre estou. Congelou. Mas é uma outra maneira também, né? É o amor e a compaixão. Oi, amor, esse congelou. Oi? Não, Congelou. por isso que assim, cadeia não é legal, pena de morte não é legal, porque você tira a oportunidade das pessoas de elas continuarem vivendo e poderem fazer coisas boas. Cadeia pode ser legal, né? Cadeia pode ser legal ainda. Não, ela Existe é possibilidade. necessária às vezes para tirar pessoas Você justamente de precisa, você fazer precisa parar a besteira, sabe? pessoa, né? Agora, a forma como as cadeias funcionam é que não são legais, né? Porque a pessoa tem Não, muita pouca chance de dar certo ali, né? parar a pessoa é diferente de tirar a dignidade da pessoa e julgá-la no É, inferno, né? Como se fosse uma exatamente. solução, não é? Putz, Entendeu? eu dava aula de yoga na FEBEM, né? Fundação Casa. Tinha um menino que conversava muito comigo, ele falava, Genê, é assim, não tem papel higiênico no banheiro, nunca. Nós temos que pedir. Aí a gente pede, o cara demora 1 hora para trazer papel. Sabe? Coisas que assim, simples, que vão gerando uma raiva naquelas criaturas, que vão incomodando tanto. Eles não têm. É justamente isso, se cria um ambiente de inferno, né? Tem um filme muito comovente, Anne, que é de um preso que queria tomar banho. Então, assim, o filme inteiro ele gira em torno dessa criatura que queria tomar um banho. Queria Ele tomar um toma um banho. banho. E aí, assim, é muito bonito porque você vê, assim, aquele banho, a redenção dele, sabe? Então, seja um banho, sabe? Um banho, assim, pode ser algo muito significativo. Então, assim, é aí que vem, né? A gente pode aspirar que as pessoas tenham um banho, que as É, pessoas tenham uma dignidade preservada, né? é. Que é uma possibilidade dela fazer uma boa coisa. Que Eu acho que isso aí é começa dar a um eliminar conforto, o né? sofrimento na raiz, que é na raiz do fluxo do sofrimento, da repetição, É, entendeu? Que é o sofrimento que se torna hábito, né? A gente sofre por hábito e a gente perpetua os hábitos. Eu acho que está é. aí a coisa, né? É o que, um tempo atrás eu ouvi a professora Lia Diskin muito falando sobre cultura de paz, né? E daí um dia o Lama Santen falou uma coisa que mudou minha visão assim sobre cultura de paz, que a cultura de paz é justamente uma cultura que facilita as boas ações, né? Então, por exemplo, se você dá dignidade para as pessoas, você está favorecendo as boas ações. É mais possível que a pessoa faça uma coisa legal a partir de um lugar de conforto, né? De respeito, de dignidade, né? Agora, a pessoa ficar assim, sendo submetida à humilhação o tempo todo, sabe? Como é que essa pessoa pode ter recurso interno para gerar uma boa ação numa situação dessa? É muito difícil, né? É isso. Então, se a gente pudesse pelo menos fazer isso, né? Pelo menos contribuir para gerar uma cultura de paz. Cultura de paz, eu tinha a impressão que era assim, vamos acalmar todo mundo. Não é só isso, né? É gerar condições favoráveis para as boas ações surgirem, né? Oi, Aninha. Agora é minha vez. Oi, Paulo. Fala, amor. Eu vou pedir sempre desculpas, porque eu gosto tanto de religião comparada, então eu vou fazer uma menção aqui ao sufismo. Mas Opa. foi algo que me tocou profundamente quando eu li isso lá anos atrás. Não vou lembrar a citação completa, evidentemente, mas era algo assim: quando eu avanço um palmo, ele vem até mim um côvado. Quando eu vou andando, ele vem correndo.
falando de Deus, né, no caso, mas a gente pode relacionar isso com fazer alguma ação meritória hoje. Eu sinto na minha vida que as coisas muito pequenininhas que eu fiz me trouxeram tantos benefícios palpáveis e evidentes, não que eu tenha feito pelo benefício, mas Resultado, né? é impressionante como o mínimo que eu faço, o bem vem até mim, assim, de uma forma indescritível. Acho que isso é o outro lado da medalha, né? O que é a gente caminhar no sentido da virtude. Que lindo isso, Paulinho. O Lama Santen fala isso também. Ele fala que quando a gente dá um passo na direção dos Budas, eles dão 1000 na nossa direção. Ai, me dá vontade de chorar, gente. Muito comovente, né? Mas a gente precisaria dar um passo, né? Daí quando a gente dá, aí chuva de bênçãos, a gente não sabe nem direito de onde que tá vindo aquilo tudo, assim. Ai, que bonito. Tô chorando aqui. Ô, Gê, Ai. me explica Oi. uma coisa aqui. Gê. A sociedade americana tem a sentença de morte, né? Ela pega um karma coletivo como sociedade, porque aprova, porque tem pessoas que não aprovam e são americanas, né? E aí, a gente pega um karma assim, né? Coletivo, nacional, pelas ações. Eu acho que sim, Sandra, em alguma medida, sabe? Por exemplo, você pode morar nos Estados Unidos, não são todos os estados americanos que têm pena de morte, né? Depende do estado americano. Mas vamos supor que você vive num estado americano que tem pena de morte e você concorda com a pena de morte. Você fala assim, é isso mesmo. Eu acho que tem um karma aí. Deve ter, assim. E daí, quando você vê um preso qualquer que foi morto, aí você fica feliz. Sim, é isso mesmo, merece. Isso tem um karma, com certeza. É uma coisa que a gente tem que perguntar para um lama, né? Mas eu diria que sim, assim, sabe? Pelo que eu entendo. Porque se a gente vê, se a gente vê alguém cometendo uma ação negativa e se regozija naquilo, a gente compartilha daquele karma. Então, né? Agora, eu não acho que assim, eu moro num lugar que tem pena de morte, então eu tenho karma negativo de morar naquele lugar. Eu acho que não. Não sei também, né? Mas se você compartilha daquilo, comunga daquela ideia... Isso aí é mais claro para mim, mas não é claro se eu morando nos Estados Unidos e tendo pena de morte, se eu também estou pegando um karma coletivo daquela nação. Não sabe? sei. Não deve, não, né? Acho que não. De repente, você pode até ser uma pessoa que é contra a pena de morte, vai fazer um movimento contra a pena de morte. Então, não imagino que isso gere karma, né? Agora, renascer num lugar que tem pena de morte deve ter algum significado kármico também, né? Não é por acaso também. Oi, Tetê. Obrigada, Jane. Imagina. Gê, eu penso um pouquinho diferente. Por exemplo, todos nós aqui, eu acho que a gente, de alguma forma, a gente tem um karma que foi gerado com a escravidão, por exemplo. Sim, Todo esse sofrimento. Então, eu acho assim que não só o que está aqui, mas o que já foi vivido por esta sociedade, deste lugar. Como na palestra que o Lama estava falando sexta-feira, que ele falou assim, a própria natureza, essas árvores aqui, elas já foram testemunhas dos nossos antepassados, as montanhas e tudo que está aqui, tudo que está acontecendo, aquela coisa linda, maravilhosa que ele falou. Eu acho assim que, de alguma forma, essas conexões e tudo, a gente está ligado, sabe? Por exemplo, hoje o Brasil é um país no mundo que mais mata animais. A quantidade de carne, que o Brasil é o maior exportador de carne bovina, de frango, de porco, não sei o quê. Veja, eu acho que essa matança toda está gerando um karma para todos nós que estamos aqui e de alguma forma. Agora, você diz assim, mas eu não estou diretamente. Mas nós não sabemos que estamos todos interligados e se a gente está mais próximo nessa sociedade,
Eu tenho uma impressão que existe, sabe? Por isso que hoje a gente tem realmente que apoiar e ver se a gente limpa mais o karma passado, porque a gente escravizou muitos, né? Todas aquelas pessoas e destruiu povos originários. Então, isso Não, eu tudo gerou concordo, também concordo, Tetê, concordo com tudo que você disse. Agora, se a gente for pensar também, a humanidade toda, né, tá conectada com todas as barbaridades que a gente já aprontou na vida, né? Nas vidas, né? Com certeza. Não, eu acho que tem a ver, não é à toa que a gente renasceu no Brasil, não é à toa que, sei lá, que uma pessoa renasce nos Estados Unidos, tem uma, né, uma rede kármica que... Agora, eu não sei se você, por exemplo, como a Sandra falou, se você nasce num estado americano que tem pena de morte, o fato de você ter nascido naquele lugar gera mais karma. É consequência kármica, com certeza, né? Você ter renascido ali. Mas se isso gera mais karma, só por você ter renascido naquele lugar, não sei. Talvez se você... Eu não sei também. Talvez se você concordar e sim, é isso mesmo, é isso sim, mas só o fato de você ter nascido num lugar assim gera mais karma, eu não sei. O fato de ter nascido no Brasil... Simplesmente gera mais karma do que renascer, não sei, num lugar mais no Butão, sei lá, gera mais karma? Eu não sei, depende do que a gente vai fazer com isso. Porque o karma que a gente gera depende do que a gente está fazendo com as coisas, né? Então, um determinado karma nos trouxe a renascer aqui. Agora, o que a gente vai fazer com isso, a gente está gerando karma futuro, né? Sei lá. Eu não sei também. Mas eu concordo contigo também. É complicado esse negócio. A gente não consegue entender direito as redes kármicas todas, né? Gê. Oi. Oi, Cris. Cris Rosseto. É que eu tô Oi, no Cris. celular, tá me ouvindo? Não, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, porque também se você é um bodhisattva, aonde quer que você tenha encarnado, você pode transformar isso, né? Pode, Esse claro. Então, assim, não é uma condenação realmente. Não é uma condenação, é. Mas é muito difícil, né? Porque você nasce numa sociedade que tem esses valores, até você desconfiar dos valores e lutar contra, é difícil, né? Porque você já tá ali naquela... Tá tudo favorecido. Você nasce numa família, num lugar que é a favor da pena de morte. Daqui a pouco você está a favor da pena de morte. Até você desconfiar que aquilo não é uma boa coisa, pode ser muito mais difícil, né? Mas não é impossível. Claro que a gente pode transformar. Nisso que a Cris falou, me lembrou uma frase, eu acho que é dos 11, que ele fala que o Bodhisattva ele é bombeiro no inferno, né? É isso. Bombeiro no inferno. Mas Os bodhisattvas, vocês querem mais é renascer nessas confusões, assim, né? Oi, Aninha. eu acho que a gente tem que até tomar cuidado, né? Porque vamos supor a Ucrânia. Será que os ucranianos mereciam ser dizimados por causa de um karma? Não é questão de merecer. Eles aprontaram. Não é por acaso. Não é que merecem, né? No sentido porque quando a gente fala, mereceu, é como se estivesse falando bem feito, né? Ninguém mandou. Não é o fato de merecer, mas não foi por acaso que a Ucrânia foi dizimada. Não foi por acaso que o Tibete foi invadido pela China. O Dalai Lama fala isso. Não foi por acaso. Com certeza. Com certeza. Não tenha dúvida disso. Agora, merecia é uma palavra que dá um juízo de valor para aquilo, né? Vocês fizeram, então vocês mereciam. Não é questão não é merecer ou não merecer. A questão é que o resultado ele tem uma ação correspondente que gerou aquele resultado. Você não tem dúvida nenhuma. Agora, você fala, putz, as crianças serem estraçalhadas porque estavam na Ucrânia, eles mereciam aquilo? Falo, putz, não, eu vou dizer não mereciam, eu queria que eles não estivessem lá. Mas o fato é que não foi por acaso. Essa é a lei do karma. A gente pode não concordar, né? E a gente não deve se alegrar com isso. Falar, putz, bem feito, mereceram. Não é esse o caso, né? Mas não é por acaso. Não é difícil para a gente, né, entender isso, sim. Mas eles aprontaram, com certeza. Os tibetanos aprontaram também. É o resultado do karma. Os tibetanos aprontaram? Claro, com certeza. Com certeza. Não. Você acha que foi por acaso que a China foi lá, invadiu e matou todo mundo? Não foi por acaso. Tibetanos mataram muita gente. Eles foram um grande
império. Eles dominaram até os Por um mongóis. grande império. Eles eram altamente violentos, Ana, no passado, assim. Eles mataram o rei Ligmincha do Bom, da tradição Bom. Eles mataram o Ligmincha. O que pacificou exatamente o Dharma. O Dharma. Mas eles aprontaram bastante. Eles mataram muita gente. Mas eles era um império, como a TT falou, né? Eles eram um império. Eles dizimaram as tradições locais. Como nós fizemos com os índios aqui, eles aprontaram com os bons lá no Tibete. Agora você fala, mereceram? Não é isso, né? Mas aprontaram, né? O Dalai Lama sabe disso. Então, o Dalai Lama tem obviamente, ele sabe disso, ele tem essa visão. Tanto que ele não faz muito drama, assim, né? Fala, bom, Tibete, eu vou proteger, os tibetanos são o meu povo, eu vou defender, mas aprontaram. Né? Oi, Robs. Olá. Eu acho que para a gente refletir sobre karma, não pode ser pelo registro da culpa, senão vai cair nisso, de merecer o culpa. Então, a gente, se a gente quiser fazer karma é difícil, porque é uma teia, e karma é positivo, negativo, é causalidade. Coletivo. Karma é causalidade. Então, a gente tem que pensar, não é pelo registro da culpa. Aí vai um pouquinho. Não é pela culpa, mas não é por acaso. Né? Não, isso eu lembro até que tem um negócio no para-choque, uma vez que eu vi, era um plástico de um carro assim, o acaso não existe, leia Kardec. Quer dizer, que no Espiritismo também tem karma como ação e reação, né? Mas, então, a gente sair do registro da culpa é uma coisa importante, eu acho. E por outro lado, na nossa vida, na nossa experiência, quando acontece um negócio que está dando meio errado, a gente pensa, pô, estou encontrando o meu karma. Isso aí é uma coisa boa para o próprio. Estou encontrando o meu karma, que, aliás, está sendo purificado, né? Porque a hora que ele floresce, ele foi. É que às vezes a turbulência é tão grande que é até difícil, né? A gente ter essa visão na hora. Mas é um ensinamento, pelo menos, né? É um ensinamento. Ajuda a não culpar o outro. Eu acho isso um pouco mais fácil. Não culpar o outro, entendeu? Ô, Robson, isso pode ajudar muito. Quando a gente está passando por uma turbulência muito grande, e a gente lembra que é o karma nosso florescendo, a gente fala, putz, ainda bem passou. Esse que já foi. Entendeu? Esse aí já foi. É uma boa coisa pensar nisso. Não, sim, com certeza. Talvez seja um pouco mais difícil, mas é verdade. Eu acho mais fácil do que achar. Para mim é mais fácil. Putz, esse já foi. Agora, não quer dizer que não vem outro, né? Não quer dizer que não vem uma outra onda. Assim. Mas aquele já foi. E a impermanência tem esse lado positivo, nos livra dos problemas, nos tira também as coisas boas, claro, né? Mas ela é neutra. Então, nesse sentido... E no fundo, o que a gente precisava era diminuir o autocentramento, né? E não ser só de blá, blá, blá. Ser realmente... Isso na coisa do Éric ele acho que bastante interessante, porque é tudo ligado em coisas simples, né? Do dia a dia, para soltar, ter um pouco mais de desapego, ser menos autocentrado. Eu acho que isso é uma coisa... E botar na nossa experiência, né? Ser uma coisa, sair um pouco da teoria para ser no nosso dia a dia, no relacionamento com os outros seres. Eu acho isso é uma coisa nossa que... vida, né? O Walter lembrou uma coisa muito importante também. A invasão do Tibete pela China provocou a disseminação do budismo pelo mundo. Exatamente, porque uma coisa que o Dalai Lama fala também, que ele reconhece, que o Tibete era fechado. Eles eram tão fechados que quando eles precisaram de ajuda externa, eles não tiveram, né? E eles pediram ajuda para a Inglaterra, pediram ajuda para a própria Índia. Por quê? Porque eles eram fechados em si mesmos, eles não estavam nem aí com o resto do mundo, né? Aí o que aconteceu? A China invadiu, eles tiveram que se espalhar pelo mundo, e aí, felizmente, o budismo foi junto, né? Tem um filme super bonito que chama When the Iron Bird Flies. Não tem legenda esse filme, eu tenho DVD dele também. Um filme antigo, mas quando o pássaro de ferro voar, era uma profecia. Quando o pássaro de ferro voar, agora não vou lembrar o resto, só lembro isso porque era o título do livro, mas assim, do filme. Mas quando o pássaro de ferro voar, é mais ou menos, os tibetanos, sei lá, vão se espalhar pelo mundo como formigas. Que era uma alusão, assim, foi exatamente no tempo dos aviões,
que eram os pássaros de ferro voando, mesma época. Quando os pássaros de ferro voar, o budismo vai se espalhar pelo mundo como formigas. Foi uma coisa que aconteceu. A China invadiu o Tibete nessa mesma época e realmente os budistas se espalharam pelo mundo inteiro, né? A gente não tem sabedoria para avaliar o que é bom ou ruim sobre as consequências das ações kármicas, exatamente. Foi uma catástrofe para os tibetanos, mas que acabou trazendo benefício para um monte de gente. Então, vai saber, né? A ação chinesa de invasão do Tibete, é complicado, realmente. A gente não consegue avaliar. A gente não tem sabedoria, exatamente. A gente não tem sabedoria, porque a invasão chinesa, que em tese mataram lamas, mataram 6 milhões de tibetanos e tal. A gente não consegue, ao mesmo tempo, provocou o florescimento do Dharma no mundo inteiro. Então, qual que é a conta, que resultado que tem isso, né? X igual, não vamos saber nunca, né? Porque não dá para saber. Agora, poderia ter acontecido de outro jeito também, né, Walter? Foi desse jeito, mas poderia ter acontecido de outro jeito, né? Quer dizer, o Dharma poderia ter se espalhado por outros meios, não por meio da invasão do Tibete, né? Mas, por fim, foi assim que foi, então. Pessoal, não adianta a gente querer adivinhar, né? Realmente é uma teia que a gente não enxerga. A gente não enxerga, não vai enxergar. O Buda enxerga, e olhe lá. O Buda, às vezes, também não enxerga porque faltam... as coisas ainda precisavam acontecer para ter uma determinação, assim, né, de um resultado kármico. Mas o que a gente pode fazer da nossa parte é isso, é cuidar da nossa vida. Sem querer ser rude, mas é isso que tem para fazer, cuidar da nossa vida, né? Já é uma boa coisa, né? Amores, vamos encerrar? Vamos fazer a dedicação? Deixa eu pegar as preces aqui. Aí, semana que vem, a gente continua a partir do reino dos fantasmas famintos. Deixa eu... Esse não é a vida da Lela. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão, tens e guiados, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Ganrira Wekorejin Kamsu Pandandeu Amalu John Enecherezi Guantentin Jatsoe Japekau Jebardu Tenjurti. Ganrira Wekorejin Kamsu Pandandeu Amalu John Enecherezi Guantentin Jatsoe Japekau Jebardu Tenjurti. Peço longa vida ao Lama Lamola em português. Que o professor Shakyamuni, grande Vajradhari, aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do Mestre Padmasambhava e do Rei Trisondeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Lotsosun, Rin Luchezan, Lin Sassun, Chapata, Drodio, Chosun, Nawada, Midrado Sungele, Show. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadini Duda Gorganama Drukini Droachika Malupa Dei Salagopar. Beijocas 1000, pessoal. Até amanhã, até, sei lá, domingo, sei lá, qualquer dia desses. Obrigada, Gê. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Beijo. Boa semana, pessoal. Tchau, Obrigada, gente. Melhora. Melhores para todo mundo, Beijo.